O Oceano Pacífico é considerado o maior oceano do planeta e cobre quase um terço da superfície da Terra. Em termos de volume, esse oceano possui quase 50% de toda a água salgada dos oceanos, sendo importante rota de navegação entre os continentes que são banhados por ele, a saber, América, Ásia, Oceania e Antártida. Característica do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é maior em extensão do que o Oceano Atlântico e o Índico. Possui características peculiares, como a maior quantidade de placas tectônicas em seu assoalho, grande número de ilhas em sua área de ocorrência, além de deter o registro de maior temperatura em um oceano, 40,4 graus Celsius, a 2.000 metros de profundidade. O Oceano Pacífico localiza-se entre a costa oeste da América, Ásia e Oceania. Mais de 85% da sua área possui profundidade que ultrapassa os 3.000 metros, sendo o oceano mais profundo, com uma média de 4.282 metros. Isso faz com que haja no Pacífico um local conhecido pelas grandes profundidades, a Fossa das Marianas, localizado bem próximo ao território japonês. Nesta localidade, a profundidade pode ultrapassar os 11.000 metros. Origem do nome do Oceano Pacífico. A origem do nome se deve à história, na era de 1520, quando o navegador português Fernão de Magalhães percorria o litoral oeste da América do Sul, próximo à Cordilheira dos Andes. Ali, Fernão se impressionou com a calmaria e tranquilidade das águas, dando o nome que conhecemos hoje a este oceano. Entretanto, esse nome não condiz com a realidade. O Oceano Pacífico é mais perigoso que o Oceano Atlântico, além de nele estar localizado o chamado Círculo de Fogo, uma área constantemente afetada por abalos sísmicos e erupções vulcânicas. Logo percebemos que Fernão viu o oceano em um dia atípico e histórico. Ilhas e mares do Oceano Pacífico. O tamanho do Oceano Pacífico faz com que haja inúmeras ilhas e mares sobre a sua ocorrência. Estima-se que haja 30.000 ilhas em todo o Pacífico, algumas enormes como a Austrália, outras misteriosas e exóticas como a Ilha de Páscoa. Assim como a grande quantidade de ilhas, há também grande quantidade de mares. Um deles é o considerado o mar mais perigoso do mundo, o Mar de Bering. Fenômenos atmosféricos e naturais no Oceano Pacífico. O Pacífico concentra grandes quantidades de fenômenos atmosféricos e naturais que influenciam a vida de bilhões de pessoas. Quanto aos fenômenos atmosféricos, há dois bastante conhecidos no continente americano, o Laninha e o El Niño. O primeiro corresponde ao resfriamento do oceano na área equatorial, próximo à América Central e norte da América do Sul, chegando a diminuir a temperatura em até 3 graus Celsius. Este resfriamento produz consequências diretas para os países banhados pelo Pacífico e indireta para os países fronteiriços com os primeiros. O Laninha não ocorre em todos os anos. Geralmente ocorre em um intervalo que situa entre 2 e 5 anos, podendo durar até 12 meses. Suas consequências são sentidas em partes do continente americano e asiático. São exemplos do efeito do Laninha. Maiores chuvas no Nordeste brasileiro entre dezembro e fevereiro. Temperaturas mais amenas no mesmo período no Sudeste do Brasil. Frio mais intenso no inverno no japonês e dos Estados Unidos. Maior quantidade de chuvas no leste asiático no fim do ano. Inverno mais seco no sul e sudeste brasileiro. Frio na parte da América Central entre julho e agosto.
Já o El Niño corresponde ao contrário, isto é, gera um aquecimento das águas do Pacífico na mesma localidade, na área equatorial. Quando acontece o El Niño, há uma brusca mudança nos ventos que sopram do oceano para as áreas continentais, além de aumentos consideráveis do volume de chuva na região amazônica e no sul do Brasil. Fenômenos naturais. As condições meteorológicas do Oceano Pacífico podem gerar fenômenos de natureza catastrófica, como os tufões e ciclones. Ambos são tempestades tropicais que acontecem em águas quentes, com ventos que ultrapassam 110 km por hora. Há tempestades semelhantes no Oceano Atlântico, mas nesse oceano elas recebem o nome de furacão. Os tufões costumam atingir países como Filipinas, Japão, China e ilhas do Pacífico do Norte, como o tufão Haiyan, que chegou a ventos de 315 km por hora, devastando inúmeras ilhas que não possuem estruturas geológicas, como morros e montanhas, para se proteger desses fenômenos. Curiosidade sobre o Oceano Pacífico. A sua área corresponde a 50% de toda a área oceânica do mundo e 30% da área da Terra. A profundidade média é de 4.282 metros, sendo o ponto mais profundo localizado na Fossa das Marianas, com 11.000 metros de profundidade. Apesar do nome, é um oceano com águas turbulentas e perigosas para navegantes amadores. Possui entre 25 a 30 mil ilhas, muitas ainda desconhecidas e inabitadas. Concentra em sua bacia 75% dos vulcões existentes no planeta. O ponto mais inacessível dos oceanos fica no Pacífico, é o Ponto Nemo, em que o local mais próximo de habitação fica a 7.000 quilômetros de distância. É tão remoto que muitas agências espaciais usam a localização desse ponto como uma espécie de lixão das naves e satélites espaciais. Há uma enorme ilha de plástico entre a Califórnia e o Havaí, com aproximadamente 1,6 milhões de quilômetros quadrados e que não para de crescer. Ela já foi apelidada de o sétimo continente, devido ao seu tamanho.